conteúdo de hoje é gravitação. Quando a gente fala de gravitação universal, a gente vai falar de planetas, né, de corpos que têm muita massa, que vão estar orbitando. E aí a gente vai ver as leis que definem a gravitação universal. E para a gente entender um pouquinho melhor, né, como é que a gente chegou no que a gente tem hoje, a gente precisa passar um pouquinho pela história, né? Então a gente vai conversar sobre alguns caras desses aqui, né? Claro que rapidamente, né? Bem resumido aqui, tá? Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, Einstein, e claro que a gente tem aqui também Aristóteles, né? Tem outros caras aqui muito importantes ao longo da construção da gravitação universal. Esses aí são Galileu, Newton no meio ali e Einstein no canto. Então, desde a Grécia Antiga, os gregos já observavam o céu, né? E aí a palavra cosmos surgiu naquela época, que significa a ordem, né? A harmonia do universo. E até hoje a gente tem, né, essa ideia do mundo organizado, né, em oposição à ideia do caos. Então a gente vai ter um movimento dos planetas, né, dos astros, que seja uma maneira organizada. Então a gente assim, né, a humanidade, né, os cientistas da época sempre buscaram encontrar na natureza um movimento ali que seja harmônico, que tenha uma harmonia. E aí sempre tentando descrever com a geometria, com as coisas que eles tinham na mão. Tá? E aí um dos primeiros caras a discutir isso foi o Aristóteles. Tá? O Aristóteles, ele acreditava exatamente nesse ordenado, né? O cosmos, né? O cosmos aristotélico era um todo ordenado. E aí ele acreditava que o universo era finito, tinha um tamanho finito, de forma esférica e centrado na Terra, ou seja, a Terra seria o centro, né, do universo. Existia ali um cosmos ordenado e eu tinha a Terra como o centro, até porque no nosso referencial a gente observa o quê? Para a gente está vendo o Sol se mover, a Lua se move. A esfera da Lua dividia este universo em duas partes, né, o mundo sublunar e o mundo supralunar. Olhando assim a história da ciência, né, Aristóteles ele foi um cara que acabou errando muito, mas foi graças aos erros que ele teve que a gente conseguiu avançar bastante. Né? Para vocês terem uma ideia, o Aristóteles ali, ó, de 384 a 322, né, antes do zero, né? Então, Aristóteles ele foi o mentor, né, do Alexandre o Grande, que era imperador da Macedônia. Então, a ideia até aqui, a gente tinha que a Terra estava no centro, tá? Existia a Terra como centro do universo e os astros todos orbitavam ali em torno da Terra. Essa era a ideia do cosmos aristotélico. Então, perceba, a gente estava falando de Aristóteles, e aí acreditava-se nessa ideia da Terra no centro, tá? E os corpos celestes orbitando. E aí, em 1543, o Nicolau Copérnico, ele publica, né? O Nicolau Copérnico, que era um polonês, ele publica exatamente a tese heliocêntrica, ou seja, o Sol está no centro, não tem uma. Eu tiro a Terra do centro, coloco a Terra para orbitar ali em torno do Sol. Ou seja, acaba com aquela ideia aristotélica de que a Terra está no centro e eu coloco o Sol no centro. E aí, a partir disso, essas ideias acabaram influenciando muito o Galileu. E o Galileu, ele, pegando essa ideia lá do Copérnico, ele, de fato, começa a descrever esse movimento dos corpos celestes, considerando agora o Sol como o centro, né, o heliocentrismo. Na época do Galileu, surgiu a luneta. Tá? Um holandês, ele fez a luneta, e a luneta ela era muito utilizada para observar coisas aqui na Terra. E o Galileu foi o primeiro cara a apontar ela para o céu. E aí, ele conseguindo apontar ela para o céu, ele começou a fazer algumas medidas melhores. Então, ele começou a observar, né, são os galileanos que a gente chama hoje em dia, né, as luas de Júpiter, as luas que orbitam ali Júpiter, e
Outra coisa que o Galileu fez foi observar a inércia, né? A gente diz ali, a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, mas o Galileu já tinha entendido a inércia. Só que qual foi o grande triunfo lá do Newton, né? O Newton pegou essas ideias que já tinha e construiu uma coisa chamada física, que a gente, né, conhece hoje como física. Na época a gente tinha ciência, e na ciência a gente tinha tudo, né? Física, química, biologia, astronomia, era tudo uma grande coisa. Era uma grande ciência. E aí o Newton foi o primeiro cara a juntar todas essas informações e dizer, olha, isso aqui é física. Então, tem até aquela frase muito famosa do Newton, né? Só pude olhar mais longe porque estava apoiado no ombro de gigantes. Gigantes são esses caras aí que a gente acabou de ver, Aristóteles, Copérnico, Galileu.